Eu tenho um bordado, uma frase bordada, que é Dias Mulheres Virão. E eu queria que para o Mulheres em Redes eu bordaria Dias Mulheres Chegaram, Dias Mulheres estão aqui, porque é muito bom a gente estar participando de um projeto com outras mulheres, mulheres que fazem também, que a gente está ali nessa luta. Então é um orgulho e assim, vemos que os Dias Mulheres estão chegando. Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Carleane Rosemonde, nós estamos começando mais um Mulheres em Rede e hoje estaremos entrevistando Amanda Fagundes, que é artesã e trabalha com o artesanato em bordado. Amanda, muito obrigada por ter aceitado o convite e por estar hoje aqui conosco. Eu que agradeço o convite, é uma honra. Inicialmente, eu gostaria, Amanda, que você me falasse um pouco mais sobre você, sobre o seu trabalho e como você chegou até a arte do bordado. Eu sou Amanda Fagundes e eu aprendi a bordar desde criancinha. Então, assim, desde que eu me entendo por gente, eu sei bordar. Eu aprendi com família, minha tia, minha irmã bordavam e aí eu aprendi. E para chegar onde eu estou agora, foi ali em 2019, eu retomei o bordado para dar de presente para uns amigos, uma coisa ou outra. E em 2020 o mundo parou, né? Então, como não estava mais saindo, eu comecei a produzir mais, ter inspiração no que eu tinha e bordar mais. E a princípio não ia ser nem uma fonte de renda, era mais assim um hobby, o que eu estava acontecendo ali naquela fase do mundo, em casa. E aí foi crescendo, eu criei uma página no Facebook, no Instagram, o pessoal foi pedindo, foi vendendo, e aí aos poucos, muito aos poucos, eu comecei a abrir. Mas realmente, assim, o bordado como ferramenta eu tenho desde sempre. E essa ideia de ser esse formato que eu tenho hoje veio desde 2019 e foi se desenvolvendo aos poucos. Como é o nome da sua marca? Não Faço Pano de Prato. Bem diferente, né? Uhum. Tem alguma inspiração? Tem sim, é porque até o contexto em que eu aprendi, o ponto cruz, ele está muito relacionado a enxoval, pano de prato, roupinha de bebê, coisinha de cama. E a minha intenção era realmente tirar tanto do lugar do pano de prato doméstico, de casa, para um lugar de mais prestígio, assim, não decorativo, afetivo, melhor. Então, esse Não Faço Pano de Prato é justamente para tirar do local e da forma do que eu produzo. Muito legal, né? Vocês entenderam, viu, gente? A marca dela é Não Faço Pano de Prato. Já começa a seguir aí no Instagram, viu? Amanda, você trabalha com o que você chama de bordado ácido, né? Você pode explicar um pouco mais sobre esse conceito de bordado ácido? O que a gente está acostumado a ver em bordado é uma coisa muito fofinha, muito doce, que está aí o contraponto do ácido. Semaninha, pano de prato, coisinha. Então, assim, eu uso frases do cotidiano, memes, muito palavrão, inclusive, é bem desbocado o meu bordado. Então, é ácido disso, de ser uma crítica, um bordado que carrega um significado para além da sua forma. Suas peças, elas misturam delicadeza, estética com mensagens fortes, feministas e políticas também, né? Como é esse equilíbrio entre forma e conteúdo do seu trabalho? Em relação à forma, eu não tenho nenhuma formação de design ou artística oficial, né? Na verdade, a minha vida é o contrário. Eu fiz engenharia civil. E aí agora, quando acabou, eu percebi que não era para mim, aí hoje eu vivo no artesanato. Então, em relação ao que eu faço, é muito instintivo mesmo, assim. Eu tento chocar, eu tento fazer um contraste muito grande. Então, quando eu pego uma frase que é mais delicada, aí eu vou lá e coloco uma cor, uma fonte mais impactante. Então, assim... E as frases, de onde é que vem essa inspiração? Do mundo todo. Pode ser
alguma influência política do que está acontecendo no dia a dia, alguma coisa que viralizou. Às vezes eu estou conversando com as pessoas e surge assim uma ideia, isso dava um bom bordado. Os meus amigos também, todos já aprenderam a pensar alguma coisa, isso dava um bom bordado. Eu também busco algumas citações, eu procuro autores, que eu gosto muito também de trabalhar isso, autores que têm a ver comigo. Mas, assim, a inspiração realmente é do mundo todo e de onde a gente vive, onde eu moro, a minha situação social, a nossa situação social, política, o que está acontecendo. Então, assim, a inspiração é bem contemporânea. Pois é, Amanda, abordar protestos também é escrever uma narrativa coletiva, né? Então, assim, que histórias e vozes você sente que estão sendo costuradas em cada ponto? Primeiro a minha, mas eu também tento representar muito minorias, se a gente for falar, né, pautas, feministas, mulheres, eu escrevo a história das mulheres, mas também o que é estar viva no século XXI, que é sobreviver nessa loucura que a gente tem. Então, assim, tudo o que essas vozes que às vezes a gente não vê na mídia de modo geral, eu tento de uma forma criativa tecer no meu trabalho. Como é que o público reage? Até hoje, muito bem. Até hoje eu tenho tido contatos muito bons. No começo eu tinha medo, porque eu sempre fui política, trouxe mensagens políticas e a gente passou por um momento radical, né, de polaridade, de radicalismo nas eleições que aconteceram ali. Então, quando eu comecei a ir para a rua nas feiras, eu tinha um medo, o que nunca aconteceu. Então, assim, quem não gosta, não entra em contato comigo e vai embora, graças a Deus, até hoje. Mas é muito legal ver gente que fala assim, eu aprendi isso com a minha avó, eu vi a minha avó fazendo. E eu sempre assim, todo mundo viu isso em um contexto doméstico, realmente. Sobretudo o ponto cruz, que é o que eu faço. Hoje em dia aconteceu uma renovação de bordado, mas é muito mais bordado livre. O bordado de ponto cruz, as pessoas ainda têm uma questão muito enrijecida de onde ver, o que colocar. Então, assim, eu adoro estar em contato com quem vê, com quem gosta. Sempre tem alguém que se identifica, ou então diz, isso aqui me lembra fulaninho. Então, até hoje o contato está sendo muito legal, o pessoal se surpreende e é uma troca muito legal. E eu achei interessante porque você falou que o bordado é uma prática que sempre tem esse olhar mais voltado para o doméstico, né? Isso. E você foge completamente disso, né? Porque, inclusive, suas peças, elas são peças também de decoração, ou seja, não é só de estar usando na cozinha ou usando em cima de uma cama, né? Como se fosse uma decoração, um utensílio doméstico, né? O seu bordado, de fato, ele foge, né? Ele foge e ele também, ele se reinventa dentro da casa. Isso, né? Isso. Achei muito bom. Pois é. Amanda, o cotidiano potiguar aparece muito nas suas criações? Sim, aparece, porque, como eu já disse, são as inspirações do que a gente está vivendo, então... Eu não troco meu galado por nenhum moleque. Moleque do Rio, né? Então, assim, eu gosto de bordar os dizeres potiguares. Inclusive, tem a tapioca vira. Essa daqui, um dia a tapioca vira. Pra gente faz tanto sentido, né? Mas aí, de vez em quando aparece um turista, fica, o que é isso? O que é que significa isso? Eu lá vou ter que explicar. Tem várias outras frases também, vixe votes. Muitas outras também que a gente acaba... Às vezes a gente nem percebe que é daqui, né? Eu coloco o bordado e aí só quando tem a interação do outro que eu percebo, não é. Mas sim, eu sempre tento representar porque eu quero mostrar o que é aqui, o que tá acontecendo agora. Então... Isso também é uma questão de pertencimento, né? Sim, exato. Qual foi a peça... mais desafiadora que você já abordou? Ou uma peça, ou assim, um momento também, pode ser um momento. Eu agora comecei a ser instrutora de bordado também, então assim, não só
do mesmo jeito que eu aprendi, agora eu tô querendo dar de volta o conhecimento para as pessoas e para que elas também possam usar o bordado de ferramenta para se expressarem, né? Então esse é o novo desafio que vem por aí. Isso é ótimo, né? Porque você não só guardou a técnica para você, Sim. você também está compartilhando e está incentivando a memória desse fazer manual, né? Desse fazer artesanal. E é uma coisa interessante porque assim, eu aprendi quando criança, com a minha tia, com a minha irmã mais velha, que ela era 13 anos mais velha do que eu. E hoje em dia eu acho que se perdeu um pouco, né? Essa tradição familiar. Pode ser ou porque, sei lá, o pai e a mãe não estão mais em contato, a mãe, a avó, né, as tias, ou não tem mais esse tempo. Então acaba que as pessoas estão buscando se reconectarem consigo mesmas, né? Porque é um momento manual, uma expressão artística que ela vai buscar. Então elas acabam buscando em outros lugares, e aí eu quero estar lá como uma possibilidade, inclusive como uma possibilidade nova, né? De mostrar o que eu faço de diferente para que as pessoas possam incorporar no fazer delas também. A gente também hoje em dia enxerga muito essa questão da sociedade estar muito acelerada por conta das tecnologias, Sim. né? Então, assim, muitos fazeres manuais também estão se perdendo porque as novas gerações estão mais preocupadas em estar focando no aprendizado do que é tecnológico, né? E esquecendo do que é o artesanal. Isso. Né? Amanda, a nossa próxima pergunta, né? Nós queremos saber se você acredita que o bordado ácido, né, como você chama, pode funcionar como uma espécie de manifesto têxtil. Com toda certeza. Eu não vou dizer que o meu bordado vai mudar o mundo, mas pelo menos mudar um pouquinho as pessoas que entram em contato com ele. Cada risada, eu adoro quando as pessoas se encontram, identificam, vê uma frase diferente. Então, eu acho que é uma mudança de mundo, mesmo que seja assim, um momento do dia. Por exemplo, aqui a gente você fez um bordado, ó, contém pelo de gato, né? Olha só que legal. A gente hoje em dia tem muitas famílias, né, que possuem pets, né? E às vezes chega aquele visitante inusitado que muitas vezes não gosta de um gato, não gosta de um cachorro, né? E olha só o que ela coloca, né? Então, assim, quem tem já o seu pet, né, já coloca como um alerta logo na porta de entrada já da casa, né? Já para avisar a visita, né? Que aquele espaço tem um pet, né? Para você não reclamar e não se afetar. Pois é, pessoal, estamos chegando ao fim, né, da nossa entrevista com Amanda Fagundes, né? E eu gostaria, né, que a Amanda pudesse deixar alguma mensagem, né? Se ela tem alguma frase em especial que ela deseje bordar, né? E deixar como mensagem para as mulheres do nosso projeto aqui, Mulheres em Rede. Boa pergunta, Carleane. Eu tenho um bordado, uma frase bordada, que é Dias Mulheres Virão. E eu queria que para o Mulheres em Redes eu bordaria Dias Mulheres Chegaram, Dias Mulheres Estão Aqui, porque é muito bom a gente estar participando de um projeto com outras mulheres que fazem também, que a gente está ali nessa luta. Então é um orgulho e assim, vemos que os Dias Mulheres estão chegando. Muito bom. E é isso, pessoal. Obrigada pela presença de todos. Obrigada, Amanda, por ter aceitado o convite, Eu que agradeço, de estar aqui conosco, de poder falar sobre o seu trabalho, sobre a sua técnica, sobre a sua marca, né? E, pessoal, ficamos por aqui. Não deixa de seguir nosso Instagram, nosso canal do YouTube, tá? E o projeto Mulheres em Rede é uma realização do edital de Economia Criativa 2025 do Sebrae, né? Em parceria também com o Desk Delas, coletivo de produção cultural, né? Um coletivo feminino do centro da cidade, e o Runa Atelier, né? O ateliê criativo de macramê também do centro da cidade. Viu, pessoal?
Então, aguardamos vocês no próximo episódio e muito obrigada!